Queridos e queridas, nós temos alguns avisos. Eu quero lembrar os irmãos, mais uma vez, duas coisas. Em primeiro lugar, nossa confraternização, que seria no sábado, dia 20, como os irmãos bem sabem, nós alteramos para o dia 21, de hoje a 8, ok? Nós teremos o culto normal, nós só reduziremos o tempo da nossa liturgia. Então, em vez de nós terminarmos 8h30, nós vamos terminar a nossa liturgia às 8 horas, tá bom? E logo após, se você quiser participar da confraternização, você homem, você mulher, dê seu nome a seu líder de departamento, no valor de R$15. R$15 para você jantar, tomar aquela coca trincando, aquela sobremesa maravilhosa. Olha, eu só vou dizer uma coisa, quem vai preparar tudo isso, nada mais, nada menos do que Jó. É Jó e Eliette. Então, precisa falar mais alguma coisa, não precisa falar mais nada, né? Então, R$15 está de graça. Então, todos que querem participar, no valor de R$15. O Pix, para quem a gente faz, pastor? Para a igreja, porque aí a igreja vai repassar o valor para o pessoal. Eu quero falar também, os irmãos, do dia 21 ainda, domingo de manhã, dia 21, domingo de manhã, nós não teremos a nossa tradicional escola bíblica, tá bom? Então, 21, os irmãos estão liberados de vir à igreja, não teremos escola bíblica, tá certo? E dia 24, pastor, quarta-feira terá culto de oração, também não. Nós teremos o nosso culto de hoje a 8 e nós só retornaremos dia 28 pela manhã. Tem escola bíblica dia 28, viu? Estou sentindo muita falta. Já pensou se a escola bíblica fosse dessa forma aqui? Ô Jesus Cristo, manda, Senhor, o teu povo para a escola bíblica. Então, dia 28, nós teremos a escola bíblica e culto normal à noite, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens sobre igreja. E essa série é baseada em uma passagem bíblica de Atos capítulo 2, dos versos 45, do verso 42, melhor dizendo, até o verso de número 47. Nós vamos terminar o ano com essa série de mensagens. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Essa série terá três sermões e ela tem um título, Ser Igreja, o DNA da graça. Esse é o título da série. Nós queremos traçar o DNA da graça. Como vocês sabem muito bem, o nosso DNA é ser uma igreja simples, acolhedora e transformadora. A nossa definição de visão é comunicar a vida em Jesus de maneira simples, acolhedora e transformadora. Então nós vamos ver ao longo desses 3 próximos domingos, esses 3 perfis, ou essas 3 características de igreja, aqui em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. É um texto muito conhecido nosso, nós já trabalhamos esse texto em outras oportunidades. E nessas oportunidades agora, nesse próximo domingo, nós vamos focar somente nessa passagem. Diz o texto da seguinte forma: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Podem se assentar, aqueles que se levantaram. Hoje nós vamos falar sobre a igreja simples. Um aspecto do DNA dessa igreja aqui de Atos, que deve ser a nossa referência de como ser igreja. E eu fico pensando, meus amados, que algo fascinante como Deus, Ele organizou as nossas vidas. Nossa vida mesmo, a nossa vida biológica, a nossa vida física. Quando o ser humano começa a existir, ele não nasce do acaso, ele nasce com um propósito. E cada um de nós possui, dentre as milhares e milhares de células que nós possuímos no nosso corpo, cada célula possui
um código de DNA. E é justamente esse código de DNA que vai definir a cor dos nossos cabelos, dos nossos olhos, a nossa estatura, a cor da nossa pele, até mesmo traços da nossa personalidade. O DNA define a pessoa. Quem é aquela pessoa, as características, o perfil daquela pessoa. Quando nós pensamos na igreja, nós também temos que perceber que a igreja ela possui um DNA. E esse DNA não é dado pelos homens. Não é formatado por nós, pelos nossos interesses, nossos gostos, nossas preferências. Esse DNA foi estabelecido pelo Deus da igreja, pelo Cristo da igreja. Cristo estabeleceu o seu povo, estabeleceu a sua igreja com características, com especificações, com detalhes. Cristo decidiu que a igreja deveria agir e viver de determinada forma. E como nós olhamos Atos capítulo 2, versos 42 a 47, que é um texto inspirado, o que nós podemos aprender é que a maneira como aqueles irmãos primitivos viviam, as posturas, os compromissos, as prioridades, os amores daqueles primeiros irmãos, devem servir para nós de baliza, de orientação, para que a gente não se perca ao longo da nossa jornada de ser igreja. Atos capítulo 2, versos 42 a 47, define para nós o DNA da igreja de Cristo Jesus. E esse DNA, dentre tantas coisas que a gente poderia falar, esse DNA passa por uma igreja simples, com estrutura simples, com liturgia simples, com programa simples, com dinâmica simples. É uma igreja extremamente acolhedora, é uma igreja que vive a koinonia, é uma igreja que estabelece relacionamentos duradouros, engajados, comprometidos, gente comprometida a cuidar de gente, nas suas necessidades, nas suas demandas diárias, e gente que se coloca nas mãos de Cristo, do Cristo redivivo, para ser agente de transformação naquela cultura. Quando eu olho para Atos capítulo 2, versos 42 a 47, eu vejo o DNA de uma igreja simples, acolhedora e transformadora. A igreja de Atos é uma igreja muito simples, não simplória, é diferente. Simples, cheia do poder de Deus, acolhedora e transformadora. E deixa eu te dar o contexto aqui de Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Jesus tinha passado 40 dias com os seus discípulos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus falou muita coisa, que a gente não sabe o que ele falou. E depois Jesus falou: vocês vão ficar aqui, em Jerusalém, para serem revestidos do Espírito Santo de Deus. Aí então vocês vão em missão. 10 dias se passam, existe o dia do Pentecoste, a festa do Pentecoste, e o Espírito Santo desce. Há uma confusão em Jerusalém, pessoas começam a levantar calúnia e difamação dos discípulos, dizendo que eles não passavam apenas de embriagados, de bêbados. Pedro se levanta, prega um dos principais sermões da igreja. 3.000 pessoas se rendem a Jesus, e a igreja passa de 140 a 3.140 pessoas. E é nesse contexto que nós temos Atos 2, 42 a 47. Uma igreja com mais de 3.000 pessoas, vivendo de maneira simples, acolhedora e transformadora. Nessa noite, em resumo, nós vamos falar que a igreja simples, que é o tema dessa noite, a igreja simples vive o essencial com prioridade, perseverança e foco. Uma igreja simples, ela vive o essencial. Ela descarta aquilo que é acessório, foca no essencial, com prioridade, perseverança e muito foco. Então, com a sua Bíblia aberta, por gentileza, deixa a Bíblia bem abertinha aí, ó. Eu gosto de ver crente com a Bíblia na mão.
nós vamos ver 2 princípios nessa noite, 2 apenas. Primeiro princípio que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. A igreja simples, ela possui uma plena consciência de sua essência simples. Uma igreja simples, ela tem consciência da sua simplicidade. Ela tem uma plena consciência de que ela deve ser simples. Nas suas estruturas, na sua dinâmica, nas suas atividades. Veja comigo, com calma, alguns versos que a gente acabou de ler. O verso 42 começa dizendo: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Vai para o verso 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. Quando eu leio esses versículos aqui, meus irmãos, a sensação que vem na minha mente é que aqueles irmãos, eles têm plena consciência do DNA da igreja de Cristo. Eles têm plena consciência de que a igreja tem que ser simples. Perceba, não tem grandes eventos. Quando você lê Atos capítulo 2, verso 47, não tem programações complexas. Não tem conferências, nada contra tudo isso, conferências, eventos, programações, nada contra isso. Mas perceba que a simplicidade é a marca dessa igreja, e eles têm plena consciência disso. De que Deus chamou eles para coisas simples. De que Deus os convidou a viver uma dinâmica com Cristo de forma simples. Sem acessórios, sem bagagens extras, que tanto sugam a energia e recursos dos discípulos e da igreja de Cristo. A dinâmica dessa igreja, pensa comigo, a dinâmica dessa igreja, ela é bem simples. O que é que eles faziam? Eles se dedicavam ao estudo, ao aprendizado, à leitura da palavra de Deus. Eles se dedicavam simplesmente à palavra de Deus, eles se dedicavam à comunhão, a construção de relacionamentos intencionais e discipuladores, a formação de uma rede de contato e de cuidado. São pessoas que se relacionavam, são pessoas que cuidavam um do outro, são pessoas sim, que às vezes colocavam o bedelho na vida do outro, se aproximava não para gerar simplesmente fofoca e disse-me-disse, mas para ajudar nas necessidades, nas desventuras da vida. Eles se aproximavam, tinham comunhão. Isso é ter comunhão. Comunhão não significa a gente simplesmente fazer parte do mesmo ambiente. Eu posso estar no mesmo ambiente de muitas pessoas e não ter nenhum tipo de intimidade com elas, e não conhecer suas vidas, não conhecer suas lutas, não conhecer suas dificuldades, não conhecer suas tentações. Eu posso estar cercado de pessoas e estar solitário. Comunhão não é ajuntamento de pessoas, comunhão é relacionamento. Eles tinham isso. Terceiro lugar, eu percebo, eles participavam da ceia, da mesa do Senhor. Lá não era todo mês, lá era todo domingo. Uma vez no mês, lá era todo domingo que acontecia. E mais, eles se dedicavam à oração. Eram pessoas de oração. Eram pessoas que oravam. Eram pessoas que perseveravam em oração. Eram pessoas que valorizavam a oração. Eram homens e mulheres de oração. 10 dias antes do Pentecoste, o que é que esses irmãos estão fazendo? Eles estão orando. Quando o Espírito Santo desce sobre aquela igreja, o que eles estão fazendo? Eles estão orando. E mais, eles se dedicavam ao louvor e adoração pública, sim, privada, mas também pública. Eles louvavam a Deus, eles adoravam ao Senhor, eles consagraram sua vida ao Senhor, não tinham ídolos em seus corações, consagrados completamente ao Senhor. E mais, eles se dedicavam à evangelização e ao discipulado. Por quê? Porque o texto diz que o Senhor diariamente acrescentava os que iam sendo salvos. Como é que o Senhor acrescenta as pessoas que vão sendo salvas? Quando a igreja se levanta para pregar o Evangelho. Era isso que eles faziam.
Não tem complexidade. Não tem encontrões. Não tem confraternizações. Não tem conferências. Não tem congressos. Não tem programações que sugam as energias, as forças, os recursos nossos, pessoais e da igreja. Simples. Era isso que eles faziam. E o texto diz que o Senhor ia acrescentando. E eu penso, meus amados queridos irmãos, que aqueles irmãos, assim como nós, aqueles irmãos também, eles foram tentados a tornarem complexa essa liturgia. Eles foram tentados. Assim como nós somos tentados a colocar tanta coisa que Jesus não chamou a gente para fazer, e a gente briga por tanta coisa, Jesus não chamou a gente para fazer isso, mas a gente briga, a gente corre atrás e a gente luta, e o que é essencial, o que Jesus nos chama, a gente não faz. Aqueles irmãos também foram tentados. Quem não se lembra aqui de Atos 6? O que acontece em Atos 6? É a escolha do diácono. E por que surge o diáconos? Surge o diáconos porque as viúvas de fala grega começaram a reclamar que não estão recebendo a cesta básica. As viúvas, as senhoras, começaram a reclamar. Cadê minha cesta básica? Cadê, pastor Júlio, minha cesta básica? O pessoal estava reclamando, pastor. E aí, os irmãos cobraram dos apóstolos. Vocês têm que ocupar isso. Vocês têm que assumir essa responsabilidade. Trazendo complexidade para os apóstolos. Qual é a resposta que Pedro dá? Atos capítulo 6, verso 3 e verso 4. A resposta de Pedro deve ser a nossa resposta. A resposta de Pedro é de muita sabedoria, meus irmãos. Porque Pedro identifica um problema que é muito comum para nós, distração. Se tem uma estratégia que o diabo usa para mim, para você, para a igreja de Cristo, é distrações. Para nos tirar do foco do que Deus nos chamou para fazer e ser na história. A resposta de Pedro é clara, ele diz: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E Pedro diz: e nós nos dedicaremos a quê? A oração e a pregação da palavra. Simples assim. Quantas vezes nós também não somos alvo desse tipo de tentação, meus amados? Demandas que surgem para nós de terceiros, agenda de terceiros que chegam a nós, para nos tirar do foco da simplicidade. E a grande pergunta que eu faço para vocês, para nós nesta noite é: qual é a fonte dessa sabedoria, desse discernimento de Pedro? Da onde vem essa sabedoria de Pedro para ele identificar um ponto de perigo, um ponto de tensão entre a complexidade e a simplicidade? Gente querendo tornar complexa a comunidade, Pedro diz: não, essa comunidade tem que andar na simplicidade, oração, palavra, comunhão, louvor, discipulado. Da onde vem? Eu penso, vem do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que ilumina aqueles irmãos. Aqueles irmãos são cheios, batizados do Espírito Santo do Senhor, meus amados. É o Espírito Santo que nos ilumina. É o Espírito Santo que nos dá discernimento. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para que a gente identifique as coisas, demandas que vão gerar complexidade para a nossa agenda, para a nossa caminhada pessoal e para a caminhada da igreja. E a gente diga: não, Cristo não me chamou para fazer isso. Cristo me chamou para ser simples, fazer coisas simples. É a presença do Espírito Santo que conscientiza aqueles irmãos que a dinâmica da igreja é simples, é o estudo da palavra, são os relacionamentos discipuladores, é a oração, é a pregação do Evangelho. Perceba, meus irmãos, é muito mais fácil eu criar uma conferência para o ministério infantil,
para o ministério dos adolescentes, para o ministério dos jovens, para o ministério das mulheres, para o ministério dos homens. É muito mais simples eu organizar uma conferência, uma festividade de 3, 5, 6, 7 dias, do que sentar com uma criança, com um adolescente, com um jovem, com um homem, com uma mulher, para ensinar a orar, para ensiná-lo a ler a Bíblia, para ensinar a interpretar a Bíblia. É muito mais trabalhoso sentar com a criança, sentar com um adolescente. Eu vou lhe ensinar a orar. Eu vou lhe ensinar a ler e a interpretar a Bíblia. Eu vou lhe ensinar o que é ser um homem e uma mulher que é discípulo de Cristo. Eu quero andar com você. Isso dá muito mais trabalho. E em troca do menos trabalhoso, a gente inverte e começa a fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. E deixa de fazer o que Deus nos chamou para ser e fazer na história. Aqueles irmãos sem consciência, é o Espírito Santo que traz essa consciência para eles. É o Espírito Santo de Deus que conscientiza aqueles irmãos de que uma comunidade de discípulos não é um clube social, de que eles são um povo consagrado e não audiência ou plateia, de que eles são um corpo unido e não uma coleção de indivíduos, de que eles são uma família espiritual e não um aglomerado religioso, de que eles são testemunhas vivas do Evangelho e não uma instituição de autopreservação. É o Espírito Santo que traz a consciência para aqueles irmãos. É o Espírito Santo, meus amados, que traz a consciência daqueles apóstolos e daqueles primeiros irmãos, que eles não foram chamados para competir com o mundo com entretenimento. Às vezes a impressão que nós temos é que nós queremos competir com o mundo em entretenimento. E a igreja tem que entreter crentes. E a igreja tem que fazer programações, encontrões, conferências para entreter crentes. Nós não fomos chamados para o entretenimento espiritual. Nós somos chamados para a missão, meus irmãos. E só o Espírito Santo pode achar a nossa mente, o nosso coração e colocar essa verdade lá dentro. É o Espírito Santo que nos traz a consciência. É o Espírito Santo, meus amados irmãos, que conscientiza aqueles irmãos do fato de que eles não foram chamados para viver uma fé centrada no consumo religioso, que eles não foram chamados a complicar a igreja com estruturas e mais estruturas, com programas e mais programas, com eventos e mais eventos, que roubam o nosso tempo da missão, que rouba as nossas forças para cumprir a missão. Eventos e programações que substituem a vida do discipulado. Aqueles irmãos têm essa consciência. E sabe quem traz a consciência? É o Espírito Santo. Eu me lembro de uma história de uma pequena igreja batista da década de 90, na periferia do Rio de Janeiro. E aquela igreja, diz a história dos batistas, aquela igreja era uma igreja simples, talvez, quem sabe, um ponto de pregação, não tinha prédio, não tinha recursos, não tinha grandes programas. Mas aqueles irmãos, eles se reuniam para fazer coisas simples. Estudar a palavra, no templo e de casa em casa, orando, louvando, coisas simples. E Deus começou a fazer crescer aquela igreja. Crescer de tal forma que as demandas foram surgindo. Pessoas foram chegando. E interessante que chegou um momento em que a igreja cresceu de tal forma que as pessoas começaram a dar algumas ideias para os líderes. Vamos criar mais eventos. Vamos construir mais programas e estruturas para envolver, para entreter, para abarcar essas pessoas que estão chegando. E a decisão, e até hoje essa igreja é relevante para o nosso contexto batista, por conta dessa decisão sábia da liderança, é que eles
rejeitaram, à luz de Atos capítulo 6, penso eu, eles rejeitaram essa proposta tão tentadora aos nossos corações, de promover entretenimento pelo entretenimento, de promover o evento pelo evento, de promover a programação pela programação, e deixar a simplicidade da palavra, deixar a simplicidade da oração, deixar a simplicidade da comunhão, dos relacionamentos discipuladores. A liderança disse: não, nós vamos continuar a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos no passado, e a igreja cresceu demais, e hoje é uma grande plantadora de outras igrejas batistas. E eu penso, meus irmãos, que essa decisão que eles tomaram foi uma decisão inspirada, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja cresceu saudável, a igreja cresceu em pequenos grupos discipuladores, a igreja cresceu os jovens capacitados a evangelizar nas comunidades, nas universidades. A presença do Espírito Santo se tornou evidente naquela igreja, vidas eram transformadas pelo poder do Evangelho. Por quê? Porque aquela igreja tomou uma decisão: vamos continuar sendo simples, fazendo as mesmas coisas com simplicidade. Assim como aqueles irmãos, nós também somos tentados a substituir a simplicidade da igreja por atividades, programas e entretenimentos. Mas a essência da igreja permanece simples. É palavra, é comunhão, é a mesa que nos renova e nos inspira a jornada, é a adoração, é a oração e a evangelização. Simples assim. É isso que nos conscientiza, é o Espírito Santo. Segundo lugar, aqueles irmãos não tinham apenas a consciência disso. Aqueles irmãos tomaram a decisão de viver dessa forma. Porque a consciência, às vezes, a gente até tem, até sabe disso. O difícil é viver. O difícil é colocar em prática. E aí é o nosso segundo ponto. A igreja simples mantém uma dinâmica que prioriza, persevera e foca em sua essência simples. Eu chamo a sua atenção para o texto sagrado em alguns aspectos. Versos 42, 44, 46 e 47. Acompanhe comigo os verbos, porque verbo dá ação. Verbo indica ação, movimento, prática. Eles se dedicavam, o verbo dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Verso 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Verso 47, olha o verbo aí, louvar, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Veja comigo com detalhe os verbos que Lucas traz aqui com muita intencionalidade, para que a gente entenda a dinâmica, a liturgia daquela igreja. O verso 42 traz o verbo dedicavam. O verso 43, estavam. O verso 44, mantinham-se. O verso 46, vendendo. O verso 45 ainda, distribuíam. O verso 46 diz, todos os dias continuavam, dando a ideia de continuidade, de perseverança. Todos os dias continuavam. Verso 46 ainda, partiam. Verso 46 ainda, participavam. E verso 47, louvando. Todos esses verbos que Lucas traz no texto sagrado estão no tempo contínuo. Ou seja, não são ações pontuais. Não é algo que aquela igreja fazia um dia sim, outro não. Não é algo que aquela igreja fazia somente em campanhas de missões, em encontrões, em eventos. Era o estilo de vida daquela igreja, era o DNA dessa igreja. O perfil dessa igreja é traçado por Lucas, denotando perseverança, denotando foco,
prioridade. Aqueles irmãos viviam dessa forma, meus irmãos. E eu não sei se você parou para pensar, Lucas está escrevendo, essa história aqui que Lucas está escrevendo em Atos 2, ela aconteceu dias depois de Jesus ter subido aos céus. Ano 33. Dias depois. Só que Lucas, quando vai escrevê-la, Lucas escreve há quase 40 anos depois. Entre a história e o registro de Lucas se passaram 40 anos. E a pergunta que a gente pode fazer é: por que Lucas decide escrever uma história que aconteceu há 40 anos depois? Será que a intenção de Lucas não era ensinar a igreja dos seus dias, que talvez estavam perdidas, em tantas demandas, em tantas liturgias complexas, em tantas realizações, que Lucas decide escrever essa história para trazer a igreja dos seus dias de volta ao alinhamento do Evangelho? O objetivo de Lucas, meus irmãos, é escrever essa história depois de tanto tempo, é ensinar para aquela geração dele. E Deus está nos ensinando que esse é o nosso DNA. E que nós não podemos sair disso aqui. Se nós queremos que a bênção do Senhor esteja sobre nós, porque a bênção do Senhor estava sobre aquela igreja, verso 47 diz, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É a bênção do Senhor que está sobre aquela comunidade. Se nós queremos a bênção do Senhor sobre essa igreja, nós precisamos perguntar ao Senhor da igreja, qual é o nosso DNA? Quais são os compromissos que o Senhor nos chama a fazermos, nós como discípulos de Cristo, nós como Igreja Batista da Graça? Lucas está escrevendo para uma geração de 40 anos depois, que talvez fosse como a nossa geração. Com tantas igrejas, com tantas coisas, com tantos encontrões, mas pouca profundidade bíblica. Gente que é pigmeu na palavra. Gente que é pigmeu em oração. Gente que abandonou o ambiente da palavra, da oração, do louvor, da adoração. Gente correndo para cima e para baixo e deixou o caminho da comunhão, do cuidado do outro, do discipulado, da construção de relacionamentos discipuladores. E Lucas está dizendo: volte para a simplicidade, igreja. E volta e meia o Senhor faz isso conosco. Olhem para a igreja da Idade Média. A igreja de grandes catedrais, de grandes recursos. Os clérigos pomposos. Uma igreja fundada no lamaçal do pecado. Deus levanta os reformadores para trazer a igreja de volta para a simplicidade. Os reformadores morrem. O que acontece com a igreja depois dos reformadores? A igreja volta a cometer os mesmos erros. E começa a encher de liturgias, coisas que Deus não nos chamou para fazer. E aí então Deus levanta os avivalistas. Deus levanta o movimento pietista na Alemanha no século XVII. Deus levanta o movimento metodista de Wesley, John Wesley, de Charles Wesley no século XVIII. Deus levanta o movimento pentecostal no início do século XX, na Rua Azusa, para trazer a igreja de volta à simplicidade do Evangelho. Deus está nos convidando, meus irmãos, no final deste ano, a fazer uma reavaliação nas nossas caminhadas, como igreja e como indivíduos e como discípulos de Cristo. O Senhor está nos convidando a fazermos coisas simples. Por quê, pastor? Leia o texto. Eles se dedicavam à palavra, ao ensino dos apóstolos. É a palavra de Deus. A comunhão. Eles se conheciam. Eles frequentavam a casa um do outro. Eles conheciam a rotina do outro. As dores, as lágrimas, as necessidades.
Como é que uma pessoa pode suprir as necessidades como eles supriam sem conhecer? Não existe. Eles conheciam. Eles louvavam a Deus de todo o seu coração. E louvar a Deus é muito mais do que cantar canções. Louvar e adorar a Deus é entregar a vida para Deus. Deus é tua, aqui, ó, cuida. É consagrado ao Senhor. E o texto termina dizendo o seguinte: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Porque a igreja mantinha uma rotina em que priorizava, perseverava e focava na dinâmica simples da palavra, da comunhão, do partir do pão, da oração. Diz o texto, todos os dias o Senhor salvava. E eu confesso aos irmãos que essa última expressão para mim me chocou, verso 47. Pense numa igreja que todo dia se converte pessoas. Imagine essa igreja. Conversões se tornou tão raro nos nossos dias que quando acontece, a gente tinha que fazer um feriado aquele dia. Porque cada dia mais é difícil uma pessoa se converter ao Senhor. Talvez porque a igreja abandonou a simplicidade do ser igreja. E foca as suas energias, forças em tantas outras coisas que Deus não chamou para fazer. Aquela igreja, todos os dias o Senhor acrescentava. E eu fico pensando o seguinte: por que esse texto me chamou a atenção e me chocou quando eu estava meditando? Porque eu tentei me colocar no lugar de Jesus. E a conclusão que eu cheguei é que o Senhor Jesus não irá acrescentar novos convertidos ou bebês na fé a uma igreja complexa, atolada de eventos, sobrecarregada de ativismo, exausta com programações, distraída com entretenimentos, que não tem tempo e força para manter a simplicidade de ser igreja. Com palavra, comunhão, partir do pão, oração e adoração. Por quê, pastor? Porque uma igreja complexa, pesada, consumida pelo próprio movimento, muitas vezes não tem energia para cuidar nem dos que já têm, quanto mais dos novos que vão chegar. Se nós não temos agenda, para cuidar daqueles que já existem, nós vamos cuidar dos que vão chegar? Se nós não temos pessoas que se levantam na igreja para cuidar das crianças que já existem, por que Deus vai mandar novas crianças? Se nós não temos pessoas que se levantam para cuidar dos adolescentes que já existem, Deus vai mandar novos adolescentes para quê? Para morrerem de fome? Para ficarem desassistidos? Por que Deus mandaria mais jovens, se nós não estamos cuidando dos jovens que já existem? Por que Deus mandaria mais homens e mulheres, se nós não temos tempo de sentar com nenhuma delas, para ouvi-las, para orar com ela? Pense comigo uma coisa, isso me chocou e eu penso que deve chocar você também. Você confiaria seu filho a uma professora que não tem tempo para preparar a aula? Você confiaria? Uma professora que vive correndo, cheia de tarefas, mas não tem tempo para ensinar de verdade, você colocaria seu filho numa escola assim? Que a professora não prepara a aula, porque ela só vive correndo, com outros compromissos? Você confiaria a sua saúde ao médico que vive apressado, cheio de compromissos, entrando e saindo do consultório e não tem 30 segundos para lhe ouvir? Você confiaria a sua saúde para esse médico? Você confiaria o seu bebê, você deixaria o seu bebezinho
Acredito que Danilo e Ivana jamais deixaria Benício na mão de uma babá que passa o dia inteiro no celular, distraída sem observar a criança. Você deixaria seu bebê com uma pessoa assim? Mergulhada nas redes sociais. E se ela convertesse o tempo que ela gasta nas redes sociais em cuidado com o bebê, ela seria um excelente babá? Você deixaria seu carro numa oficina, onde o mecânico vive correndo, mexendo em 10 carros ao mesmo tempo? Você deixaria seu carro dessa forma? Eu penso que não. Eu penso que a gente não faria isso. E por que que Jesus confiaria os seus novos convertidos a uma igreja que corre tanto, que faz tantas as coisas, com tantas demandas pessoais, individuais, familiares, e não tem tempo para olhar para o outro, não tem tempo para cuidar das pessoas, não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para orar a Deus. Assim como nenhum de nós confiaria coisas preciosas a pessoas que não têm tempo para cuidar, Jesus não entregará seus novos filhos espirituais a uma igreja ocupada demais para priorizar, perseverar e focar nas realidades essenciais da palavra, da comunhão, da oração e do louvor. A pergunta que eu faço para finalizar, meus irmãos, e que deve gerar nossa reflexão nessa noite, e eu penso que o Espírito Santo faça isso, porque de mim mesmo eu não tenho poder para convencer ninguém, nem a mim mesmo, só o Espírito Santo. O que nos impede de vivermos aquilo que a igreja primitiva vivia? O que nos impede? O que nos impede de sermos simples? O que nos impede de sermos pessoas que fazem coisas simples? Vida em torno da palavra, vida em torno dos relacionamentos discipuladores, da comunhão, da oração, da adoração, da evangelização. O que nos impede? A resposta que eu encontrei, Deus ajude que eu não esteja errado, é porque o nosso coração está dividido demais. Nosso coração está dividido demais. A ponto das realidades espirituais não ser uma prioridade para nós. E o Senhor está nos convidando nessa noite a voltar para a simplicidade do Evangelho. Talvez você está chegando no final do ano, cansado e cansada, por conta das suas demandas, por conta das suas tarefas, da correria do dia a dia. A pergunta é, o ano está chegando. E dentre o perfil de uma igreja simples, as características de uma igreja simples, você tem crescido? Você pode dizer que hoje você chega em dezembro de 2025, conhecendo mais a palavra de Deus? Você se dedicou mais à palavra de Deus do que o ano passado? Você se tornou uma pessoa mais de oração? Você se tornou uma pessoa mais atenta às necessidades dos outros, do próximo, a ponto de abrir mão de compromissos pessoais para cuidar do próximo? Parece loucura dos nossos dias, mas o Evangelho nos convida a sacrifícios. Aqueles irmãos faziam grandes sacrifícios para atender as necessidades do próximo. Talvez para você servir na igreja, você tem que fazer grandes sacrifícios. Tem que fazer. Você que é líder, você tem que fazer grandes sacrifícios. Vamos orar? Eu convido o pessoal do Ministério de Louvor. E eu quero que você fique
com essa pergunta: você está disposto, disposta a voltar? A voltar para essa simplicidade? Você está disposto, disposta a subir essa montanha? Porque eu e você, nós estamos tentados. Constantemente eu sou tentado como pastor a fazer coisas que Deus não me chamou para fazer. Nós precisamos tomar uma decisão. E decisão significa corte. A palavra decisão é corte, é uma cisão. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Talvez você tenha que fazer alguns cortes. Para que você viva o simples, você tem que cortar a sobrecarga. Os acessórios, os adendos, os apêndices. Peça isso ao Espírito Santo. Porque somente Ele pode nos ajudar. Espírito Santo do Senhor. Nós queremos ser uma igreja simples. Mas eu confesso ao Senhor, como pastor e como discípulo, ser uma igreja simples é muito mais difícil do que ser uma igreja complexa. É muito mais fácil, Senhor, eu lidar com coisas, com programações, com eventos, estruturas, com coisas, do que com pessoas. É muito mais simples e menos dificultoso eu ter que lidar com coisas materiais, com objetos, com programações, do que sentar ao lado de uma pessoa para construir um relacionamento discipulador com ela. De eu separar momento na minha agenda pessoal para estudar melhor a Tua Palavra. De eu fazer os momentos em que a Tua Palavra é ensinada aqui nessa igreja como prioridade para mim. A ponto de eu abandonar outras coisas que passam. Mas a Tua Palavra não passa, Senhor. E nós ficamos correndo atrás de coisas que passam. Tudo nessa vida vai passar. Tudo que nós corremos tanto, que nós lutamos tanto, acumulamos tanto, iludidos, embriagados, anestesiados pela música, pela voz, pela canção dessa cultura doentia, pecaminosa que jaz no maligno. Nos traga de volta para a simplicidade da igreja, Senhor. De priorizarmos o momento da adoração, estamos aqui para de fato te adorar. E não simplesmente para exercer um compromisso religioso frio, superficial, gélido, mas para expressar toda a nossa gratidão ao Senhor pelo sacrifício feito em Cristo Jesus. Reconhecendo que tudo que temos e somos vem de Ti e deve ser para Ti. Pessoas atentas às necessidades alheias, pessoas que se sacrificam, pessoas que amam, meu Senhor, como Cristo nos ama. Oh Deus, nos levanta nessa geração, levanta-nos. Não nos deixe nos acomodar, não deixe a gente, Deus, medir a nossa vida pela mediocridade dessa cultura gospel tão superficial. Nos leve a ser mais profundos, nos leve a ser mais intensos. Aviva-nos, derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, de sorte que venhamos ser conscientizados, potencializados pelo poder do Espírito Santo, a ser uma igreja simples, a cuidar de gente, a amar gente,
sofrendo, que estão gemendo, a orar por elas, a pregar para elas, a encorajá-las, a fortalecê-las na tua palavra. Levanta-nos, meu Senhor Deus, no poder não do homem, mas do Espírito Santo do Senhor, porque aqueles irmãos de Atos 2, eles foram revestidos pela presença gloriosa, onipotente, apoteótica do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos. Em nome de Jesus. Quero convidar os diáconos, os pastores dessa igreja.